Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vimos no capítulo 17 que Paulo esteve em Atenas, uma cidade com muita idolatria, idolatria dominante. E Paulo agora vai para a cidade de Corinto. E o texto começa dizendo: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, sua esposa, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. O imperador Cláudio, ele governou o Império Romano no ano 41 a 54. Ele baixou um decreto que todos os judeus teriam que deixar Roma. Depois Nero revoga esse decreto no ano 54 a 68, quando Nero governou. Mas no governo de Nero é que tivemos a morte de Pedro e a morte de Paulo. Um decapitado e o outro crucificado. E posto que eles eram do mesmo ofício, ou seja, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Nós sabemos que a profissão de Paulo era fazer tendas. E Áquila e Priscila também tinham como profissão fazer tendas. Então, eles começaram os três, Paulo, Áquila e Priscila, a fazer tendas, E aí eles deixavam somente o sábado, e todos os sábados, versículo 4, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Mais uma vez aqui, Paulo vai pregar em sinagoga, conforme já explicamos. Facilitava o seu trabalho. Mas como ele estava envolvido em fazer tendas, para o seu sustento, deixava o sábado para pregar. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então agora, Paulo, com auxílio de Timóteo e Silas, ele agora fica tempo integral agora para anunciar que Cristo é Jesus. De que maneira? Usando o Antigo Testamento, as passagens dos profetas, da lei, dos salmos, ali tudo aquilo que tem ali nas profecias do Antigo Testamento, que são muitas, mais de 150 profecias, nós vamos entender que ali se cumpre na pessoa de Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ele agora fala aquilo que o próprio Jesus ensinou aos apóstolos, quando Jesus pediu que eles fossem de dois em dois para pregar a palavra de Deus, para fazer curas de pessoas enfermas, endemoniadas, leprosos, paralíticos. E ele disse: se chegar numa cidade e não te receberem, bata a poeira e vão embora. Ou seja, Jesus tinha dito isso para os apóstolos, quando ele sai de dois em dois para pregar. E eles perguntaram a Jesus: o que nós vamos pregar? E Jesus disse: vocês vão pregar o que vocês ouviram de mim. No Sermão do Monte, nas parábolas que eu preguei, vocês vão pregar o que eu preguei. É isso que eles fizeram. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Interessante aqui é que a casa era vizinha à sinagoga desse Tício Justo. Então Paulo agora vai para a casa desse Tício Justo. Mas Crispo, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, chamado Crispo, crê no Senhor com toda a sua casa. Então esse aqui veio a crer em Jesus Cristo. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados.
Então você vê que Paulo está exatamente fazendo aquilo no qual o próprio Jesus determinou. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então nós vimos que Paulo era guiado pelo Espírito Santo, que dizia para onde ele tinha que ir. Jesus aparecia a Paulo e o confortava e dizia: não, ele aparece aqui, vai aparecer depois, outras vezes, sempre encorajando Paulo para fazer a obra no qual ele comissionou Paulo. Portanto, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele passou um bom tempo ali, 1 ano e 6 meses. Então, é uma igreja que Paulo dedicou-se muito a ela. Mas quando, porém, Galho era procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Era o entendimento deles, que ele estava convencendo ali aquele povo da cidade de Corinto a modos diferentes da lei. Que eles entendiam. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão séria, atendei-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vocês. Ou seja, o problema não é de crime, eu não vou me envolver com isso, né? Resolvam vocês. Porque se trata de religião, se tratam... eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, que era o chefe da sinagoga, e espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Ele já tinha dito que ele não se envolveria com questões religiosas, ou seja, se fosse um problema de um crime, ele se ia julgar, mas como não se tratava de crime, eles resolvessem entre eles. Mas o fato é que Paulo vai chegar no final da segunda viagem missionária. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, que era uma cidade portuária, tinha um porto. E a cidade de Corinto era uma cidade, por conta desse porto, era muito cosmopolita, uma cidade que tinha muita prostituição, muitas prostitutas, por conta desse porto em Cencreia. Ao ponto das mulheres puras, usarem véu para fazer distinção das prostitutas que tinha na cidade. Usavam véu nesse sentido. E vamos ver lá na igreja que Paulo plantou em Corinto, que quando Paulo diz que na distinção entre mais, elas querem deixar de usar o véu, e Paulo recomenda que elas continuem usando, mesmo dentro da igreja, para não constranger as demais. Mas chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Mais uma vez, ele vai para os judeus na sinagoga, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia da Síria.
que as viagens de Paulo sempre começou em Antioquia da Síria. Nós vimos que Antioquia da Síria, quando houve a morte de Estevão, houve uma grande dispersão dos discípulos. E Antioquia da Síria foi o lugar onde os cristãos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E muitos foram para Antioquia da Síria. Então, Paulo iniciou as suas 3 viagens missionárias, sempre partindo de Antioquia da Síria. E, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Esse era o que Paulo fazia. Ele fundava as igrejas, depois disso, ele voltava lá para confirmar aquilo que foi implantado. Mas agora Paulo vai começar, ainda neste capítulo, a sua 3ª viagem missionária. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ele era eloquente, falava bem, talvez tivesse uma eloquência maior do que o próprio Paulo, mas não tinha a profundidade e o conhecimento que Paulo tinha. Porque Paulo foi criticado, né, na igreja de Corinto por não ter aquela eloquência como tinha o próprio Apolo. Mas Paulo tinha um conhecimento, o maior missionário da história. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são escritos por Paulo. Então, esse homem era um homem de profundo conhecimento, né? Mas esse aqui, Apolo, tinha uma eloquência, mas não tinha conhecimento pleno daquilo, né? Tinha apenas o conhecimento do batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. E com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Ou seja, eles sentiram que na sinagoga ele não tinha o conhecimento profundo necessário. Eles agora vão ensinar da maior profundidade da palavra de Deus a Apolo. Querendo ele percorrer a Acácia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque ele conclui esse capítulo dizendo, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então vamos ver que este homem, Apolo, tinha uma eloquência muito grande, né? Mas ele agora, com conhecimento transferido de Priscila e Áquila para com ele agora vai falar com muita intrepidez acerca das Escrituras, que o Cristo é Jesus, ou seja, que ele é o Messias, que ele veio para nos trazer salvação e vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.